sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Daniela e eu sou uma artista apaixonada por história. E hoje eu vou tentar convencer vocês e contar os motivos pelos quais vocês deveriam estudar história, tanto da moda quanto da arte. Isso mesmo, história da moda. Até porque moda é, acima de tudo, comunicação e expressão e não se resume a looks de passarela ou de influência. Então vamos pro vídeo falar um pouco sobre isso enquanto eu faço um desenho. O que já passou não volta mais. Será mesmo? De fato, não volta mais, pelo menos não igual, seja pela nostalgia, pela vontade de se conectar com um ideal ou símbolo, ou até mesmo para reafirmar alguma identidade. As pessoas estão constantemente olhando para o passado, em busca de respostas e inspirações, ou trazendo de volta, ou reformulando, tanto na arte quanto na moda, até porque o passado é uma grande fonte de inspiração. Mas afinal, por que nós artistas deveríamos estudar história da arte e da moda? Primeiro, para enriquecer nosso repertório artístico. O passado é uma grande fonte de referências visuais e culturais, o que vai ajudar a tornar nossas criações mais ricas em detalhes e significados. Segundo, para entender melhor o presente e o próprio passado em si. Moda e arte são respostas ao contexto histórico, político, social e econômico de cada época. Um bom exemplo para explicar essa parte são os anos 20, conhecido como os anos loucos. O mundo, vulgo Europa, acabava de sair de uma grande guerra e estava enfrentando uma epidemia. As pessoas estavam traumatizadas e com medo de não ter mais o amanhã. Isso se refletiu na moda, mulheres adotando os cabelos e roupas mais curtas, os jovens só queriam aproveitar a vida. Eu não duvido nada que o fato do povo estar lelé da cuca ajudou a influenciar o nome Anos Loucos, para se referir a esse período. Já na arte, surgiram movimentos como o modernismo, o surrealismo, o dadaísmo, que rompiam com ideais anteriores e criticavam a sociedade. Tanto a moda e a arte desse período são uma resposta ao que estava acontecendo no momento, e também um meio de romper com o passado e os ideais de épocas anteriores. É claro que esses movimentos não foram bem aceitos pelos mais velhos e conservadores, e foram criticados na época. Mas eles eram um reflexo de uma sociedade traumatizada que queria viver um estilo de vida mais leve. Ah, mas eu preciso saber o contexto por trás da arte e da moda de cada período? Não, claro que não. Entender o contexto vai ajudar a compreender melhor, mas não é obrigatório. Até porque você é um artista e não um historiador. Mas se você quiser se aprofundar ou fazer uma história que se passa em uma época, é bom você dar uma estudada, né? Ou fazer algo com bastante referência do período. Fora que estudar a história da arte também te permite conhecer novos estilos, artistas, movimentos. Não, você não precisa conhecer todos os movimentos, estilos que existem ou já existiram. Até porque muitos movimentos variam de país para país e vão além da pintura, abrange arquitetura, design, moda, por exemplo, o Arte Nouveau. Inclusive, um dos meus artistas favoritos faziam parte desse movimento, Afonso Maria Mucha. Eu acho o estilo dele lindo e único, junto com a Madame Leroux, Elizabeth e o Claude Monet compõem o meu top 3 de artistas que já partiram dessa vida favoritos. Aliás, eu, por exemplo, só conheço os principais movimentos. Inclusive, tem vários movimentos que não me agradam, como modernismo, realismo, dadaísmo e a maioria das artes conceituais que ignoram a estética. Assim, eu entendo a importância deles, apesar que muita gente usa arte conceitual para lavar dinheiro. Ao meu ver, uma obra pode ser crítica e ainda assim ser bonita. Mas eu acho que o principal problema da arte conceitual é que ela perdeu a mão e virou piada. Além disso, não é porque uma obra é importante que automaticamente ela se torna maravilhosa. Olha o Grito. É um quadro feio, que cumpre o que propõe, quer causar desconforto. Ele foi feito com uma técnica única, é famoso e importante, mas nada disso muda o fato que ele é um quadro feio. Eu acho a maior balela isso de colocar uma arte só porque ela é famosa num pedestal. Não pode criticar, não pode falar mal, você não entendeu o conceito, por isso que não gostou. Tem paciência. Ao meu ver, uma boa obra de arte não precisa ser bela, ela tem que cumprir o que se propõe. Inclusive, uma coisa bem legal para você fazer é procurar entender sobre a história por trás de algumas pinturas. A
maioria das pinturas clássicas tem alguma história por trás dela. Por exemplo, o Balanço, um quadro do século XVIII e do Rococó. Esteticamente ele é lindo, cheio de movimentos e detalhes, e ao mesmo tempo ele é pura fofoca. Entendedores entenderão. Agora falando de história da moda, porque eu acho que você deveria estudar nem que seja um pouco sobre ela. Bom, primeiro para conseguir criar roupas melhores para seus personagens, principalmente se ele for um personagem histórico. Você não precisa ser fiel à silhueta de cada período. Lembre-se, todos os artistas têm liberdade poética para criar suas roupas dos seus personagens, mas saber o que eles vestiam vai te dar um norte e enriquecer sua história. Fora que vai ajudar você a estabelecer seu universo e período que a história se passa em região. Eu recomendo você olhar o que outros artistas fizeram para representar pessoas de determinada época, para te ajudar a entender como você pode adaptar e representar suas roupas melhores. Você pode se inspirar em jogos, filmes, HQs, pinturas. Eu, por exemplo, descobri sobre as roupas da dinastia Qing e Tang através de um jogo. Eu achei interessante e procurei saber mais a respeito. Inclusive, muito do que eu sei sobre a cultura asiática vem através de jogos, animes e doramas. Inclusive, eu acho que todo artista que desenha personagens deveria estudar um pouco sobre moda. Tipo, não no sentido de ficar dentro das tendências, saber qual é a moda do momento, mas sim no procurar saber mais sobre alguns estilos de moda. Pelo menos os principais ou os que acha legal. Por exemplo, existem 7 estilos universais de moda, vários subestilos como boho, punk, coquette, gótico e vários outros. Você pode usar os estilos para ajudar a transmitir a personalidade do seu personagem e deixar ele mais estiloso e nada genérico. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo falando sobre os principais estilos e como usar a moda para criar personagens mais interessantes visualmente. Se você quer aprender mais sobre história da arte, você pode começar aprendendo sobre os principais, só para ter um norte. Normalmente as faculdades, elas ensinam começando pela arte egípcia, Mesopotâmia, Grécia, Império Romano, Idade Medieval, Renascimento, arte barroca, rococó, romantismo, impressionismo, modernismo, arte contemporânea, entre mais alguns. Mas você deve ter reparado que, tirando o Egito e a Mesopotâmia, é tudo a Europa. A história da arte da Europa é legal, mas o mundo não se resume a ela. Tem várias culturas incríveis, povos como os Incas, Maias, que eram civilizações mais avançadas da América. No Oriente tem culturas riquíssimas, as roupas lindas da dinastia Qing, da China, as técnicas de pintura de Sumier e vários artistas incríveis. Na dúvida do que estudar, procure saber mais sobre culturas que você acha interessante. Você pode aprender mais sobre vestimentas típicas, arquitetura, estilo de arte. Quem sabe não se inspire em alguma lenda para criar algum personagem. Você pode estudar a história através de vídeos, curiosidades históricas, livros, incluindo livros literários que foram escritos em um período que você quer saber mais a respeito, tipo as Mulherzinhas, os livros da Agatha Christie, entre outros, que além de serem uma ótima maneira de relaxar, te ajudam a entender como as pessoas se comportavam naquela época, já que os atores estavam inseridos naquele período. Até porque você não é um historiador acadêmico, sim um artista. Não precisa se prender a fontes históricas extremamente precisas e detalhes e contextos complexos de cada período. E diferente do historiador, você tem licença poética. Ah, aliás, uma coisa que eu não posso esquecer de falar, muito cuidado ao procurar referências no Pinterest de algum período específico. Tá lotado de IA. Então, na hora que você achar alguma referência, se atente se é uma foto, se é um desenho da época ou se é só uma IA, um desenho feito por uma IA. Até porque a inteligência artificial não é uma fonte muito confiável. Inclusive, mudando um pouquinho de assunto, me veio agora em mente uma ideia. Fazer um vídeo alterando capas de livros da Agatha Christie. Eu acho a maioria dos livros dela, a capa deles bem feinha. Pelo menos eu não gosto do estilo. O que vocês acham? Uma boa ideia ou deixa pra lá? Eu ainda preciso pensar melhor. Agora falando um pouco sobre meus desenhos, o primeiro é um estudo de uma pintura. Mas eu só fiz a parte de cima dela. Inclusive, eu acho que eu coloquei até detalhes demais para um estudo, ainda mais no lápis. Mas eu gostei de como ficou. Uma coisa que eu reparei nessa pintura é que o blush dela fica bem abaixo do que de onde a gente está acostumado a ver hoje em dia. Fora que ela coloca também um pouquinho no queixo. O que na verdade faz bastante sentido, já que pessoas muito brancas costumam ter o queixo rosadinho, ainda mais depois de tomar sol.
Já o segundo desenho eu até gravei uma parte do processo dele, mas eu não gostei de como ficou o desenho em si e resolvi cortar essa parte do vídeo. Eu pintei ele usando pastel seco, lápis pastel seco. Já esse último eu gostei bastante dele, eu só tive um pouco de dificuldade na hora de desenhar a pose dela, principalmente as mãos e a dobra do vestido. Eu resolvi fazer apenas a line art marrom, com bastante rastros, e colorir apenas algumas partes usando duas cores. Inclusive eu me arrependo de ter escolhido esse sketchbook para fazer esses desenhos. Como o papel dele é bem fininho e é sulfite, ele não aguenta muitas camadas de cor. Inclusive essa caneta que eu usei nele é a primeira vez que eu uso ela. Eu particularmente gostei bastante, achei ela muito boa, a ponta dela é bem fininha e também ela é colorida. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu tenha inspirado o lado historiador de vocês. E deixe nos comentários suas opiniões e se você, assim como eu, ama história. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Tenha uma ótima semana e até um próximo vídeo. Tchau!